Olá, meu nome é Maíra Poli e eu vou falar com vocês sobre materiais. Hoje eu tô trazendo aqui Fabriano 4L. Fabriano é a marca do tipo 4 Lício. Esse é um dos papéis mais conhecidos dentro do realismo, tanto preto e branco quanto colorido. Lembrando que o meu trabalho ele é preto e branco. Quem já é da área ou já andou pesquisando deve ter ouvido falar bastante sobre esse papel. Ele é importado, né? Ele é de uma marca italiana. E é um papel de ótima qualidade. Se eu fosse colocar ele num ranking de papéis para desenho realista, não somente eu, mas eu acredito que a maioria dos desenhistas colocaria ele em primeiro lugar. Isso porque a textura do papel é uma textura acetinada. Ela desliza muito bem o grafite, ela absorve muito bem o grafite, então ele é um papel muito, eu falo, muito gostoso de usar. Ele dá, você sabe quando você não precisa ficar procurando artifícios para tirar o melhor dele? Ele fornece isso com um pouco mais de facilidade comparado a outros papéis. Não tô falando que ele vai fazer o desenho, eu falo que ele facilita a adesão da técnica, tá? Ele é mais gostoso de trabalhar, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como todo material, como toda primeira vez que a gente vai conhecer alguma coisa, é preciso fazer com calma, com atenção, para entender o que o material tá pedindo. Todo material precisa de adaptação. Ok? Mas de uma forma ampla, é um dos papéis em que a maioria dos desenhistas gosta de usar, né? Eu falo dentro do realismo, só reforçando. Então, ele é bem conhecido nessa área. O meu já tá velhinho, já faz alguns anos que eu tenho. Ele vem, atualmente, nesse bloco. Ele vem em um bloco, ele não é necessariamente um A4. Deixa eu pegar um A4 aqui. Ó, esse outro papel, ele é um A4. Quando eu coloco ele bem aqui no cantinho, a gente percebe que o A4 do 4L, que não é um A4, né? Ele é um formato diferente, ele é maior. Então, ele fica entre o A3 e entre o A4, ok? O A3 seriam duas folhas dessa, né? Então, ele sobra também um espacinho. Então, ele é um papel de tamanho intermediário, vamos dizer assim. Então, às vezes o pessoal estranha o tamanho, mas ele é realmente um pouco maior. Então, ele vem nesse formato como se fosse uma pastinha, ele não vem colado aqui no canto, ele não tem aquela cola como se fosse um bloco normal. Então, ele vem com essas arestas, né? Eu acabei tirando uma aqui para facilitar. E fica mais fácil o armazenamento. Ele é um papel que tem uma marca d'água, tudo bem? Antigamente não vinha, porque antes era mais fácil encontrar ele por rolo. Então, às vezes as pessoas cortavam esse rolo nos tamanhos A4 ou A3 para facilitar o envio e até a venda. Mas atualmente ele vem com essa marca d'água aqui no cantinho, tá? Geralmente a gente desenha na frente mesmo, não tem problema algum. Assim no vídeo talvez não seja tão fácil visualizar a textura, o acabamento, porque ela é realmente muito sutil, muito acetinada. Então eu vou pegar aqui um papel liso e um poroso pra gente sentir melhor a diferença entre eles. Eu vou pegar aqui, ó, Fabriano 4L, vou pegar um Nostalgie, ó, eu tenho a amostrinha aqui, vou colocar pra gente facilitar a visualização. Vou pegar também um Lana Bristol, e eu peguei aqui também um Fabriano 4, só que ruvido. Ó, a capa é igualzinha, mas toma cuidado que esse é o ruvido. 200 gramas por metro quadrado, e ele é poroso, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, que às vezes o pessoal compra pela capa, mas tem que prestar atenção aqui na textura. O intuito desse vídeo agora não é exatamente a comparação, a gente pode falar isso em outro momento,
mas facilita você compreender um pouco sobre a diferença de tonalidade, a diferença de textura. Então, aqui a gente tem um papel bem poroso, aqui a gente tem um papel bem liso, aqui a gente tem um papel neutro e aqui a gente tem o Fabriano 4L. Então, do Fabriano, entre os outros papéis, a gente consegue perceber uma diferença de tonalidade. Então, no Nostalgie, por exemplo, ele é um branco mais quente, ele não é creme, ele é um branco mais quente. O Lana Bristol, ele é um branco mais frio. Até o Lana Bristol com o 4L, ele tem uma tonalidade um pouquinho diferente, ó. É sutil, ok? Mas na prática a gente percebe ele um branco mais frio, ainda mais quando a gente começa a colocar o grafite. E aqui um branco mais quente. Então, é basicamente isso. Visualmente, né, comparando com alguns papéis, um pouquinho da diferença dos tons e a diferença da textura. A gente vai sentir isso muito mais na prática do que visivelmente. Aqui eu trouxe um desenho para fazermos juntos, um pedacinho de um olho. É um olho um pouco mais com sombras, então eu vou marcar primeiro as partes mais escuras. Não sei se dá para sentir daí, mas uma das coisas mais legais do Fabriano 4L é essa facilidade que ele tem em absorver o grafite. Então, eu tô usando uma graduação, ela é 14B, mas ela é diferente, né? Ela é uma mistura com carvão, então ela é um pouquinho mais sequinha, ela é um pouco mais fosca. Então, ela não vai ser muito porosa, é um dos motivos que eu gosto dela. E utilizando aqui essa parte mais escura, eu já vou conseguindo atingir boa parte dos tons que eu tô procurando, sem me preocupar muito com a saturação precoce e tudo mais. Então, eu já vou conseguindo chegar mais fácil no contraste, sem precisar usar força, sem tantas camadas. Olha, ele já vai absorvendo facilmente. Se você é uma pessoa que tende a escurecer muito o desenho e nunca usou Fabriano, só toma um pouquinho de cuidado com isso, tá? Agora, para uma pessoa que talvez tenha um pouco mais de medo ou dificuldade de chegar nos tons, ele pode ser um papel que te ajuda a alcançar. Quem tá acostumado a desenhar em papel um pouco mais granulado ou um pouco mais rústico, pode achar ele muito liso. Quem tá acostumado a desenhar em papel muito liso, pode achar ele levemente porosinho, né? Se a gente for comparar com outros tipos de textura, mas de uma forma geral, ele é uma textura muito sedosa. Bem gostosa de trabalhar. Ó, eu tô repetindo camadas, tô esfumando. E ele tá aceitando bem, não tá rasurando, não tá deixando de escurecer. Não sei se você consegue perceber que conforme eu vou esfumando, ele já vai escurecendo. Geralmente o esfumado ele tira, né, um pouco do tom, não é que não esteja tirando, mas como ele é um papel que absorve bem, mesmo sem ter aquela porosidade do papel, isso é muito legal, sabe? É sobre isso. Sobre ao mesmo tempo em que ele absorve muito bem, ele também esfuma e deixa um acabamento bem sedoso.
nesse papel que eu senti pela primeira vez aquele efeito que a gente busca do acabamento fotográfico. Sabe o lance de você falar que o desenho parece uma foto? Quando eu fiz o meu primeiro retrato nesse papel foi onde eu consegui realmente sentir isso em relação ao meu trabalho. Hoje, com experiência, é lógico que eu consigo fazer isso em outros papéis, mas é como eu já disse, aqui facilita mais a técnica. Não tem mancha para você driblar, não tem muitas manchas, né? Ele é um papel que mancha como outros, mas ele é mais suave. E essa facilidade de absorver e ao mesmo tempo ficar liso é um facilitador. Mas então eu vou comprar esse papel e meu desenho vai ficar bonito? Não é sobre isso. Porque da mesma forma você vai precisar entender o que ele tá pedindo, você vai precisar ter técnica de base, vai precisar saber esfumar, saber o que é camadas, saber escolher as graduações. Ele vai pedir isso da mesma forma. Mas em relação a outros papéis, você sabendo trabalhar isso, pode ser que ele tire a necessidade de driblar, tipo, de driblar textura do papel, questão de acabamento. E que eu tenho muito medo de dar ênfase na qualidade do papel e acabarem confundindo com qualidade técnica, não é isso. Gostaria que isso ficasse bem claro. Você vai percebendo que eu também não desenho de qualquer jeito, não desenho de uma forma rústica. Eu desenho com calma, tentando deixar o acabamento bonito com o próprio lápis. Eu vou tentando alcançar os tons que eu preciso aqui com o próprio lápis. Então, a técnica aliada a um bom material mostra outras possibilidades. Agora, se você não está preparado, se você é iniciante, se você nunca lidou com outros tipos de materiais, pode acontecer duas coisas. Ou você já se dá muito bem com o papel, que é mais legal de trabalhar também, isso pode facilitar. Como você vai ter menos coisas para driblar, então você vai estar trabalhando tanto a sua dificuldade técnica, caso você seja iniciante, pode ser que o papel te dê um alívio nesse sentido. Você não vai sentir tanta dificuldade em escurecer, você não vai sentir tanto trabalho em questão de acabamento, de porosidade. Pode ser que isso ajude, mas pode ser também que outros caminhos, com outros materiais mais simples, também te traga outros aprendizados. Então, se você não é uma pessoa que dá para investir agora em um Fabriano 4L, não fique nem um pouco preocupado em relação a isso. Não é isso que vai te dar técnica, que vai fazer o seu desenho ficar bonito, né? O pessoal brinca que quem sabe desenhar, desenha até em papel de pão. É sobre isso, não é que seja agradável desenhar em papel de pão, mas se você quer desenhar, você vai desenhar. É que talvez seja mais agradável você desenhar com um material que tenha... que você consiga os benefícios dele de uma forma mais simples. Eu acho que de tudo que eu falei é sobre isso. Tem materiais que a gente diz de melhor qualidade, mas é pelo fato de você conseguir usufruir do melhor dele com mais facilidade. Eu acho que é sobre isso. Vou até decorar. Vou até decorar isso. Material de qualidade é você conseguir usufruir tanto do material quanto da própria técnica, o melhor dele, o melhor de si, com um pouco mais de facilidade. E essa forma de desenhar é uma forma que é particular também, é uma forma que eu gosto de fazer. Não quer dizer que seja certo ou errado, ou que tenha que ser assim para você usufruir
melhor do Fabriano, mas eu gosto de deixar o desenho, o sombreamento mais ou menos pronto, para eu não ter que saturar o meu material tão rápido. Outra coisa que a minha técnica gosta de trabalhar nesse papel é que, como ele é liso, não tão liso, ele é acetinado, o lápis ele consegue vir deslizando e trabalhando meio que sozinho, sabe? Você tá vendo que eu tô fazendo o sombreamento? E é de uma forma que eu não pretendo usar material para esfumar, tipo esfuminho, lenço de papel. A minha intenção é vir aqui depois só com o pincel. Então, eu tô com uma lapiseira 05 com grafite 2B, usando só a pontinha chanfrada para vir deslizando, pintando. E a forma que eu trabalho, eu gosto de deixar isso já como se fosse um ponto final, sabe? E trabalhar com esse tipo de papel me permite isso com mais facilidade. Eu tô marcando aqui que depois virão alguns fiozinhos, eu não quero me perder. Aqui eu tô trabalhando com lápis H da Staedtler e ele tá aceitando muito bem. Eu tô com a mão bem leve pra ele não passar muito do pigmento que eu tô procurando. Então eu consigo trabalhar com essas graduações mais firmes, mais clarinhas. Uma outra coisa que eu gostei também, quando eu conheci o 4L, foi a facilidade dele com a caneta borracha. Ele tira muito bem o excesso do grafite quanto a gente precisa. Então, às vezes, ó, mesmo quando a gente escurece um pouquinho e sendo ele um papel que absorve bem, mesmo assim ele consegue trabalhar bem com a caneta borracha. Então, o contraste acaba ficando mais evidente pelo papel conseguir absorver bem o grafite, ao mesmo tempo em que o branco, né, o branco do papel, ele consegue ficar mais limpinho quando a gente usa a borracha, e isso faz com que o desenho também pareça ter um destaque maior no sombreamento, que a gente consegue trazer tanto a intensidade com o lápis, quanto a intensidade de volta aqui da luz. Então, esse aqui é só um pequeno trechinho pra gente ver mais ou menos na prática. Esse aqui não tinha tanto assim o que falar, porque ele acaba fluindo, né?
Acho que boa parte de alguns conselhos que eu poderia dar sobre forma de sombreamento, de melhor aproveitamento, eu já fui passando ali no começo. Então era só a gente observar um pouquinho ali na prática a execução, mas não tem muito segredo para você usar esse tipo de papel. Você viu que ele não manchou tanto, não tive que lidar com tantas manchas, até porque é uma área pequena. Talvez numa área maior a gente consiga perceber algumas mais. Não é que não manche, mas não é tão prático assim ele manchar, tá? Aqui eu tenho 2 desenhos mais antigos, e são desenhos que eu fiz mais ou menos na mesma época. Aqui eu tenho o Lana Bristol e aqui eu tenho o Fabriano 4L. Não sei se fica tão perceptível para vocês, mas na aparência, visualmente, o que eu sei, né, que caracteriza cada um dos papéis é, por exemplo, o tom mais azulado do Lana Bristol e o tom mais amareladinho do Fabriano 4L, um branco frio e um branco quente. Então, quando a gente olha assim de perto e ao vivo, é uma das características que a gente consegue perceber visualmente, né, que o branco deles é diferente. Agora, no acabamento, na técnica em si, eu particularmente não vejo tanta diferença, é mais aquela questão que eu tava falando com vocês. Apesar de serem materiais diferentes, quando você entende a técnica, você consegue se adaptar e o resultado acaba ficando bem parecido, ok? Então aqui a gente tem um papel muito liso, que é o Lana Bristol, e aqui um papel mais acetinado. É possível fazer desenho realista em ambos, a gente vai ter experiências diferentes. Aqui um papel que talvez resiste um pouquinho mais pra gente chegar nos tons mais escuros, mas chega. E um papel bem gostoso de trabalhar a textura de pele. E aqui no Fabriano 4L a gente tem um papel que absorve os escuros com um pouco mais de facilidade. Também bem gostoso de trabalhar textura, tá? Então, apesar de distintos, são ótimos papéis para realismo, ok? Como eu disse, não tinha tanto assim o que falar do Fabriano 4L, ele, na prática, ele acaba falando por si, tá? Mas é um papel que eu recomendo. Hoje não é o papel que eu mais utilizo, eu utilizo outro, mas isso fica para outro vídeo. Mas é sim um papel de ótima qualidade que eu recomendo. É um papel com o preço mais alto de todos, salvo engano, tá? O que eu uso é uma outra opção intermediária, que é o Strathmore Bristol Smooth Surface. É muito, muito, muito parecido com o Fabriano 4L, embora tenha suas diferenças, mas são bem parecidos também. Ok? Tendo dúvidas, diz no comentário, que talvez eu não lembrei de passar aqui, a gente vai conversando em outras oportunidades. Espero que tenham gostado. Um abraço e obrigada!